Boa tarde a todos. Tem algumas pessoas novas do primeiro semestre, né? Queria me apresentar, então, eu sou Adriano, do quinto semestre, do curso de Licenciatura em Geografia e noturno, né? E esse trabalho eu quero contar um pouco como é que ele surgiu, né? Seguindo a professora Patrícia, de formação... Da sociedade. Não. A educação. Leitura sociopolítica. E onde ela pediu, e provavelmente pedirá para quem está no primeiro semestre, né? Comparar a obra de Paulo Freire e de Hermenval Saviano. E eu levantei uma bibliografia relativamente extensa, né, para fazer essa comparação. E aí a professora viu potencial para virar um projeto de pesquisa, né, onde eu comecei a pesquisar então o conceito de homem em Paulo Freire e o conceito de homem em Hermenval Saviano, sendo que no Paulo Freire a perspectiva era do existencialismo e do Hermenval Saviano seria do marxismo, né, como um autor bem marxista. E aí o projeto acabou sendo dividido também com a outra, acho que ela não está aqui, a Vanessa, né? E aí ela discutiu a concepção de homem no Hermenval e eu acabei ficando com a parte do Paulo Freire, né? Discutindo aí, e aí no trabalho em si, eu não citei Paulo Freire, eu não citei Sartre, né? Mas como a perspectiva era do existencialismo, então eu passei a pesquisar mais sobre o Sartre, né? E o ano passado inteiro a gente veio desenvolvendo, né? Apresentei aqui no Congresso de Educação e Tecnologia, né? E vou fazer um pouco dessa discussão aqui um pouco com vocês hoje. Mas foi bastante interessante eu reler até os meus próprios escritos, quando eu me distanciei um pouco do Paulo Freire a partir da leitura do Sartre, né? Então talvez eu discuta, talvez até um pouco mais sobre os conceitos elaborados pelo Sartre, né? Dentro do existencialismo dele, mas que também tem uma influência lá no Paulo Freire e a gente vai acabar discutindo isso também, né? E aí eu queria agradecer também a oportunidade, né, professor Laerte. Desde o ano passado a gente veio lutando, né, para fazer, né, teve greve, teve uma série de coisas, mas enfim, a gente está aqui discutindo esse tema, né? E antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria ler um texto aqui do filósofo Nietzsche, né? Para a gente pensar um pouco nessa questão do existencialismo, que eu acho que eu vejo muita influência do pensamento do Nietzsche no existencialismo sartreano, né? E aí, bom, a gente vai discutir um pouco isso também. Não que o Nietzsche seja existencialista, né? Não dá para a gente dizer isso, né? O Nietzsche é um autor lá do século XIX, né? Mas ele influenciou várias correntes do pensamento filosófico, né? Várias áreas do conhecimento humano, né? E aí uma delas, eu creio que é o existencialismo, né? E aí é um texto do livro Crepúsculo dos Ídolos, né? Onde ele faz uma dissertação sobre os 4 grandes erros, né? No caso das ciências humanas. E aí ele intitula assim a parte final desse texto: qual pode ser a nossa doutrina? Que ninguém dá ao ser humano suas características, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais e ancestrais, nem ele próprio. O contrassenso dessa última ideia rejeitada foi ensinado como liberdade inteligível por Kant e talvez já por Platão. Ninguém é responsável pelo fato de existir, por ser assim ou assado, por se achar nessas circunstâncias, nesse ambiente. A fatalidade do seu ser não pode ser destrinchada da fatalidade de tudo o que foi e será. Ele não é consequência de uma intenção, uma vontade, uma finalidade próprias. Com ele não se faz a tentativa de alcançar um ideal de ser humano, ou um ideal de felicidade, ou um ideal de moralidade. É absurdo querer empurrar o ser humano para uma finalidade qualquer. Nós é que inventamos o conceito de finalidade. Na realidade, não se encontra finalidade. Cada um é necessário, é um pedaço de destino, pertence ao todo, está no todo. Não há nada que possa julgar, medir, comparar, condenar nosso ser, pois isto significaria julgar, medir, comparar, condenar o todo. Mas não existe nada fora do todo. O fato de que ninguém mais é feito responsável
de que o modo do ser não pode ser remontado a uma causa-prima, de que o mundo não é uma unidade nem como sensorium, nem como espírito, apenas isto é a grande libertação. Somente com isso é novamente estabelecida a inocência do vir a ser. O conceito de Deus foi, até agora, a maior objeção à existência. Nós negamos Deus, nós negamos a responsabilidade em Deus. Apenas assim redimimos o mundo. Parece chocante, né? Negamos Deus e tal. Mas a gente vai ver como o Sartre se apropria um pouco desses conceitos do existencialismo dele, até porque ele é representante do existencialismo ateu. Né? O existencialismo ele tem duas correntes, né? A corrente cristã, da qual Paulo Freire, né, tem o maior contato, e o existencialismo ateu, da qual acho que o maior representante seria mesmo o Sartre, né, através do livro O Ser e o Nada. Então tá, falando do conceito de homem em Paulo Freire, né, na perspectiva do existencialismo ainda. Uma coisa que, e a leitura que foi feita também seria do livro A Pedagogia da Autonomia. Então o que ele vai discutir? A concepção primordial aí do homem em Paulo Freire seria a condição de inacabamento para a liberdade, para a autonomia, né? Então, uma frase do Paulo Freire aqui, ele vai dizer assim: onde é a vida, há inacabamento. Então, uma concepção que o Paulo Freire vai trabalhar e que é extremamente influenciada pelo existencialismo, seria de que o homem é um ser inacabado, em constante construção. Não existe um fim, e aí um pouco do Nietzsche, né? Não existe uma finalidade, não existe, no caso, como Nietzsche vai questionar a questão do conceito de Deus, né? Não existe uma mentalidade que tenha idealizado o ser humano para que ele seja inacabado, que ele seja de tal ou qual forma, né? Na verdade, o ser humano ele está em constante construção, né? E aí o Paulo Freire ele vai abordar isso num capítulo, né, onde ele vai dizer o seguinte: ensinar exige consciência do inacabamento. Então toda a concepção de homem que o Paulo Freire ele vai traçar vai ser pelo viés da educação, né? Como é que você estabelece um conteúdo, né? Como é que você estabelece uma educação para um ser que está em constante transformação, né? Para um ser que está em constante mudança, né? A gente usou música, né? Para um ser que está em uma metamorfose ambulante, aí, né? Então ele está sempre se transformando, sempre se refazendo, um ser que está, né, em constante transformação, né? E aí eu trouxe aqui a citação do dicionário Paulo Freire, né, falando um pouco sobre esse verbete, esse conceito de inacabamento, né? A concepção antropológica de Freire é marcada pela ideia de que o ser humano é um ser inacabado. Não é uma realidade pronta, estática, fechada. Somos um ser por fazer-se, um ser no mundo e com os outros envolvidos num processo contínuo de desenvolvimento intelectual, moral, afetivo. Somos seres insatisfeitos com o que já conquistamos. Então essa concepção primordial aí do ser humano para o Paulo Freire, que a gente vai ver como isso está extremamente vinculado ao existencialismo de Sartre. Nós estamos sempre, então, nos fazendo, né? sempre em constante construção, né? E uma outra citação aqui, eu estou usando aqui, é justamente o artigo que eu escrevi, né? E que foi disponibilizado no site lá, do Laerte, do Instituto Federal. E aí o Sartre vai dizer o seguinte: o livro que eu estou usando aqui do Sartre seria O Existencialismo é um Humanismo. O homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é, inicialmente, nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. O homem é, não apenas como é concebido, mas como ele se quer. E como se concebe a partir da existência, como se quer a partir desse elan de existir. O homem nada é além do que ele se faz, né? Então, quer dizer que o ser humano não é nada, né? Ele surge como nada, como nós lemos no Nietzsche também, né? Ninguém pede para existir,
né? Não existe uma mente arquitetando como será a nossa existência, né? Não existe um caminho pré-determinado, não existe um destino, né? O que existe é aquilo que nós escolhemos fazer, né? E aí o Sartre ele vai desenvolver uma questão que é bastante interessante, que ele fala assim, que quando nós nos escolhemos, né? Quando eu escolho a mim mesmo, eu faço uma escolha por toda a humanidade, né? Eu faço uma escolha por todas as pessoas, né? E aí essa questão de fazer uma escolha por todas as pessoas, né? Não quer dizer que eu vá universalizar aquilo que eu escolhi fazer de mim, né? Para as outras pessoas. O que deve ser universalizado aí seria a questão da liberdade, né? Quer dizer, a partir do momento que eu tenho a liberdade de me escolher, né? Essa liberdade em si, ela deve ser universalizada para todas as pessoas, né? Diferentemente do cristianismo, onde nós vamos ver que, além de existir um caminho pré-determinado, além de existir, né, um Deus arquitetando como deverá ser a existência, né? Existe um ideal, uma moral, né, um ideal de vida que é universalizado para todas as pessoas e que é idealizado para todas as pessoas. No caso do existencialismo do Sartre, o que deve ser idealizado aí seria a liberdade de escolher-se, a liberdade de fazer de fazer essa escolha, de ter essa liberdade de se construir, né? E aí, evidentemente, que muitas vezes essa escolha ela se faz na medida em que nós vamos escolher o que fazer daquilo que já foi feito de nós, né? Isso é a parte mais complexa, talvez, do pensamento do Sartre, onde nós existimos, né? Ninguém lembra que necessariamente tudo que ocorre na nossa infância, tudo que ocorre, né, na nossa adolescência, às vezes, mas assim, aquilo que é feito de nós, né, nós não escolhemos o meio onde existimos, nós não escolhemos a classe social, nós não escolhemos nada disso, né? E aí o que é feito disso, né, somos nós que escolhemos, nós nos responsabilizamos por isso, né? Esse seria aí talvez a fineza mesmo do conceito de liberdade do Sartre, que vai contra a questão do livre-arbítrio, né? E aí a gente pode tecer aí até uma espécie de equação, né? Liberdade diferente de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma doutrina que é uma doutrina cristã, né? Que as pessoas, né, no senso comum, acabam igualando isso à liberdade, mas é totalmente diferente, né? Nós vamos ver lá na Bíblia, né, se não me engano, no livro de Êxodo, onde Deus fala, né? Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e a morte, né? Escolhe, pois, a vida para que seja abençoado, enfim, as benesses de escolher o caminho da vida, né? E escolhendo o caminho da maldição, né? O caminho da morte, né? E aí, reservado para nós está o inferno e tal. Então, o que seria o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio seria um artifício para nos fazer culpados, né? Para poder nos julgar, né? Porque nessa pretensa liberdade, né, proposta pelo livre-arbítrio na doutrina cristã, seja lá qual for o caminho que nós possamos escolher, né, o julgamento ele já está pré-estabelecido. Se você escolher um outro caminho que não seja da vida, né, acho que o final desse outro caminho, segundo a doutrina cristã, não é lá muito interessante, né? Então, essa é a diferença da liberdade proposta pelo Sartre, né, onde não há culpa, não há julgamento, né? A culpa, lógico que o Sartre vai trabalhar com o conceito de culpa, mas é de uma forma diferente, que nós já vamos falar um pouco mais sobre ela. Então a liberdade seria a liberdade de se fazer-se mesmo, né? A liberdade de se construir, né? E não porque eu idealizo a minha vida, não porque eu escolho me fazer de uma determinada maneira e que isso seja o ideal para mim, e ao fazer essa escolha, por isso que eu escolho por toda a humanidade, porque eu estabeleço a partir daquilo que eu me construo, eu estabeleço um ideal de homem, né? Mas esse ideal que eu escolho para mim não deve ser universalizado para as outras pessoas, né? Mas a liberdade de escolher esse ideal, isso sim, né, deve fazer parte, nisso que está o conceito então, de liberdade para o Sartre, né? É vontade aí, né? Tem os salgados, doces aqui, ao longo da exposição pode se estender, tá? Sem problema nenhum. Isso.
Gustavo para isso aqui. E aí uma citação de uma pesquisadora, né, chamada, deixa eu ver se eu tinha o nome dela aqui, Odete Maria de Oliveira, né, ela pesquisa sobre o conceito de homem em várias correntes filosóficas, né, e do Sartre ela diz o seguinte: a liberdade humana, desse modo, tornou-se condição necessária para a obra sartreana, na qual o seu existencialismo se opõe ferrenhamente a certo tipo de moralismo secular. Pregando certos valores existenciais, sustenta o autor que a ética não se origina de princípios teológicos, porque todo homem cria seus próprios valores morais. Aí talvez nessa fala da Maria Odete, talvez estejamos um pouco mais próximos da concepção lá de homem do Nietzsche, né? Onde o Übermensch, né, o super-homem, é aquele que cria os seus próprios valores, né? Aquele que não está determinado por questões exteriores a si, né? Por razões teológicas, mas ele está determinado simplesmente por aquilo que ele escolhe fazer de si, né? Então o super-homem, né, ou o além do homem, seria esse que cria os seus próprios valores morais, né? E que nós vamos ver também, nem por isso vive longe de crises, né? E eu queria abordar uma coisa bem interessante aqui, que ela fala assim, na qual o seu existencialismo se opõe ferrenhamente a certo tipo de moralismo secular. Porque no Existencialismo é o Humanismo, o livro que eu estou utilizando para essa pesquisa do Sartre, ele na verdade é uma palestra onde ele busca rebater duas críticas, né? Uma crítica marxista, né? Que seria que o existencialismo provoca um certo quietismo, né? Quer dizer, então, se a vida é assim, eu não vou fazer mais nada, deixa as coisas correrem como elas são, né? E a crítica católica, né? Que diz que o existencialismo ele aborda simplesmente o lado ruim da vida humana, né? E o Sartre ele vai rebater essa ideia, né? E aí dentro dessa questão, né, quando ela diz aqui que o existencialismo se opõe ferrenhamente a um certo tipo de moralismo secular, né, é uma coisa que o Sartre também vai apontar lá no texto dele, que é a comparação do existencialismo com o anarquismo, né, de que o existencialismo seria uma espécie de anarquia um pouco mais rebuscada. Por quê? Quando ele fala, né, esse moralismo secular, né, o existencialismo sartreano ele é contra a substituição da moral divina cristã pela moral laica do Estado, né? Então o existencialismo, de certa forma, ele vai contra o que a gente chama, né, os direitos do homem, né? Ele vai contra essa construção estatal, porque ele vê como uma mera substituição, né? E aí também uma outra influência do Nietzsche, porque ele vai dizer lá no Assim Falou Zaratustra, né, que surge um novo ídolo, esse novo ídolo chama-se Estado, e esse Estado enganosamente diz: eu, Estado, sou o povo, né? Então o existencialismo ele é comparado de certa forma como se fosse uma anarquia meio que rebuscada, né? Ele não vai, o Sartre mesmo não vai dizer que o existencialismo é um anarquismo, mas ele tem talvez esse ponto de convergência aí, né? Que seria ir contra a moral laica, né? E contra isso que ela chama de moral secular, né? E aí, só falando um pouco mais dos conceitos do Sartre, para a gente voltar lá no Paulo Freire e ver onde é que tudo isso, né, se encaixa, né? Segundo Sartre, o existencialismo ele torna a vida humana possível e declara que toda verdade, toda ação implica um meio e uma subjetividade humana, né? Porque o existencialismo ele está pensando o indivíduo, né? E aí nós vamos ver lá no Paulo Freire, né, que esse indivíduo ele se realiza no limiar do encontro, né? Mas ele não está pensando como seria o marxismo, né? Não está pensando o coletivo, ele está pensando o indivíduo, né? Ele está pensando o que é o indivíduo. E o existencialismo ele é facilmente definível, né? O próprio Sartre ele diz: olha, facilmente nós podemos definir o existencialismo. Consiste em dizer que a existência precede a essência, né? O que nós chamamos de essência, né, que seria talvez a questão que eles o ente, né, a essência, na verdade, que seria aquele ideal, né, de homem, aquilo que nós idealizamos, né, ele diz que tudo isso vem depois, né? Primeiro nós existimos e rompemos no mundo, né,
Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu, né, para estar aqui, né? E a partir disso nós nos construímos. Então isso quer dizer que o existencialismo, a existência, né, precede a essência. E aí um ponto que eu já toquei lá na outra citação é que para o Sartre, e isso ele vai pegar lá do filósofo Heidegger, né, o alemão, não existe natureza humana. Né? E aí esse era o principal ponto que o Sartre rebate dos marxistas, né? Como é que não existe natureza humana? Né? E aí ele está pondo em questão toda essa moral laica, né? Esse moralismo secular, né? Que surge justamente da França, né? Os direitos do homem. Né? Se não existe uma natureza humana, como é que eu idealizo, por exemplo, um Estado que arrebanha ali toda uma população, né? Todo um povo? Né? E aí por que não existe natureza humana? O conceito que ele trabalha aqui é o conceito de condição humana. Né, tirado lá do Heidegger. Né? Cada um de nós aqui nasceu sob uma determinada condição humana. E isso não nos torna necessariamente iguais. Né? Isso não nos torna iguais no sentido de porque somos seres humanos, porque somos do mesmo gênero. Nós tivemos vidas diferentes. Né? Tivemos vidas diferentes, fazemos escolhas diferentes. Né? E aí, uma questão que sempre me fazem assim, como é que se todo mundo é diferente, cada um escolhe o que fazer de si, então viraria tudo um caos, né? Porque nós estamos acostumados a ter a visão tutelar do Estado, né? Nós estamos acostumados a ter uma visão tutelar que o Nietzsche chama, né, de instinto de rebanho, onde todos nós nos encontramos com os nossos iguais, né? Mas aí, a partir do momento que eu universalizo a liberdade de me escolher e de me fazer, então necessariamente haveria aí um respeito pelo que o outro escolhe fazer de si. Né? E aí nós vamos ver aí o cara que escolhe, né, o caminho da má fé, como o Sartre fala, né? O caminho da má fé, ele vai trabalhar essa questão de tipo, o Paulo Freire vai dizer o seguinte: se eu escolho, né, transgredir a natureza humana, né, porque para o Paulo Freire existe natureza humana. Se eu escolho transgredir a natureza humana, se eu escolho, né, assassinar, roubar, matar, para o Paulo Freire não deve existir nada que iniba esse tipo de escolha. Né? Então, o próprio Paulo Freire ele vai dizer, olha, o caminho normativo, né, proposto pelo Estado, as leis, segundo o Paulo Freire, não deve existir, porque a pessoa que escolhe esse caminho, ele deve ser assumido enquanto tal. Né? Ele deve ser assumido enquanto transgressor da natureza humana. Né? E aí isso é o que o Paulo Freire vai chamar de má fé. A pessoa que escolhe esse tipo de caminho. Então o homem seria inicialmente um projeto que se vive como sujeito. Né? Que se vive como sujeito que se escolhe escolhendo todos os homens. Né? Essa coisa que eu já falei. E aí 3 conceitos que eu queria trabalhar aqui para a gente voltar lá para o Paulo Freire. Né? Seria o conceito de angústia, de desamparo e o conceito de desespero, né, que o Sartre vai trabalhar lá no Ser e o Nada, né, e o existencialismo e o humanismo. Né? O homem é angústia para o Sartre, né, para o existencialismo para o Sartre. O homem é angústia, quer dizer, aquilo que eu falei, né, não é porque eu escolho fazer do jeito que eu quero que eu estou livre das minhas angústias, né? Muito pelo contrário, o homem ele é pura angústia. Né? Ao escolher-se surge o sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Né? Então, a questão do existencialismo sartreano seria essa: eu tenho a responsabilidade daquilo que eu escolho fazer de mim. Né? E as pessoas mascaram a sua angústia acreditando-se responsáveis somente por si próprias. E aí um pouco daquela questão que Paulo Freire traz, né? Quer dizer, o homem ele se realiza no limiar do encontro. Né? Eu me defino a partir daquilo que eu não sou também. Né? A partir daquilo que a partir do encontro com o outro e a partir dessa existência que se faz, né, que a gente pode pensar aí num caráter talvez mais macro, né, da existência em sociedade. E a questão do desamparo, né, se Deus não existe, né, se nós, como dizia o Nietzsche, né, se nós matamos Deus, né, alguém deve assumir as consequências disso. Né, e esse alguém é unicamente eu, você, né, nós que matamos, né, que assassinamos esse Deus. O existencialismo, segundo Sartre, se opõe à substituição, né,
de Deus pela moral laica, estabelecendo certos valores a priori, visando um menor detrimento social, né, que seria esse novo ídolo nitiniano, que é o Estado. Né? O Estado ele supriria aí, então, a necessidade de nós termos um Deus acima de nós. Né? E o existencialismo é contra isso, porque isso alivia, na verdade, o nosso sentimento de desamparo. Né? Só falando sobre uma experiência bem interessante que eu tive lá no meu bairro, tinha um cruzamento, até uma questão de geografia, né? Onde aconteciam muitos acidentes. Né? E as pessoas, elas se mobilizaram e criaram uma rotatória por elas mesmas. Né? Fizeram uma rotatória ali, tal, com pneus, fizeram de estopa, né? Placas para orientar como é que o cara ia chegar dessa rua. E aí tinha uma placa dizendo que ele tinha que dar a volta, tudo muito bem organizado. E aí eu fui entrevistar as pessoas, né, que fizeram. Qual que é o objetivo? Eles falaram, o objetivo é nos fazer visíveis diante do Estado para que ele venha e faça uma rotatória oficial. Mas aquela já não organizou o trânsito. Né? Então, nessas minúcias, nós percebemos o quanto nós temos uma visão tutelar. Né? Nós queremos nos fazer visíveis diante do Estado, diante desse que está acima de nós. Mas eles mesmos conseguiram organizar o trânsito ali. Né? Durante os 3 meses que ficou aquela rotatória provisória, não houve acidente. Né? E as pessoas respeitavam aquilo e conseguiam se orientar no trânsito por aquilo. Então é um pouco isso que o Sartre é contra, quer dizer, você tem a responsabilidade, você tem o potencial de fazer, né? de escolher por si mesmo. Né? E esse limiar, essa existência que acontece no limiar do encontro, possibilita esse tipo de atitude. Mas esse tipo de atitude, quando surge, é na intenção de nos fazer visíveis a algo superior. Né? Quando não Deus, o Estado. Né? Então, a questão do Estado ali, ela seria, então, ela substitui, né? Ela ameniza esse desamparo que nós sentimos. Né? E a questão do desespero, né, que é onde também os marxistas, né, pegaram pesado lá com o Sartre também, porque, segundo Sartre, nós podemos contar apenas com o que depende de nossa vontade ou com o conjunto das probabilidades que tornam a nossa ação possível. Né? E o Sartre está falando lá num contexto de guerra, né, de revolução, onde, se nós formos pensar por uma ótica marxista, acontece, por exemplo, vou pegar o contexto da época, na Revolução Russa. Né? A Revolução Russa tinha acontecido, estava dando certo, né? Lá na Rússia, todo aquele ideal lá, proposto pelo Lenin e tal, levando o pensamento marxista. E outras revoluções foram desencadeadas em outros países. Né? A gente pode pensar também na Guerra Civil Espanhola, né, onde era contra o fascismo, né, os marxistas e anarquistas. Pensando nesse contexto, por exemplo, dois movimentos de ideologias parecidas em locais diferentes, né, quem está lá na Guerra Civil Espanhola, né, contando com a revolução que aconteceu na Rússia com o apoio, e vice-versa, a Rússia também, né, os russos pensando que até foi o apoio do Stalin, né, achando que acontecendo a revolução na Inglaterra causaria um certo mal-estar e um medo no Ocidente. Né? Segundo Sartre, esse tipo de esperança, né, por isso que ele vai caracterizar como desespero, né? Nós não podemos contar com a ação por correntes ideológicas semelhantes, com ação ocorrida num outro país, num outro contexto que não seja o meu. Nós só podemos contar com aquilo que depende de nós. Né? Por isso que ele caracteriza então como o chamado desespero. Né? Quer dizer, não posso ter esperança, né, de que a revolução acontecida num dado lugar, em outras condições, e isso vai de encontro também com o que ele chama lá de condição humana. Não existe natureza humana, né? Sendo que o outro é livre para escolher fazer de si o que bem entender. Por que eu vou contar com ele? Né? Então, é um pouco disso que ele está falando quando ele escreve aqui, seria o desespero. Né?
o homem, como o homem é livre, ele pode agir de forma contrária às minhas expectativas. Não se deve contar com o interesse humano pelo bem da sociedade, né? Talvez os revolucionários espanhóis contassem com os resultados da Revolução Russa para os beneficiar ali naquele sentido. Mas, segundo Sartre, isso é extremamente inviável, né? Eu só posso contar com aquilo que depende de mim, né? Então, a partir da elaboração desses conceitos dentro do existencialismo, a gente pode pensar o seguinte, que ele está pensando unicamente na questão individual do ser, né? E de como esse ser se realiza, pensando nessas questões do desamparo, do desespero, né? E da angústia, como é que esse ser ele vai se realizar, ele vai se construir, né? A partir do outro ser humano que também tem os mesmos pressupostos, mas com escolhas totalmente outras, com escolhas totalmente diferentes, né? E aí a gente, depois de tudo isso, tenta voltar lá para o Paulo Freire, né? Onde é que isso vai se encontrar lá no Paulo Freire? Bom, como eu falei, né, com tudo isso daqui veio totalmente depois, todo esse estudo sobre Sartre veio totalmente depois de eu ter elaborado a questão do homem lá no Paulo Freire, né? Então, houve sim um certo distanciamento, mas a gente pode pensar, então, a princípio, né, como tema proposto, o que há de influência do existencialismo na questão do Sartre, né? Segundo um autor chamado Fiorentini Geraldi, né? Ele vai dizer o seguinte: muitas reflexões apontam para o homem como um animal de reflexões e de crises, relações que não se excluem e têm na pessoa humana o seu ponto de convergência, político, religioso, social, lúdico, racional, individual, etc. O ser humano é tudo isso, mas não é nada disto isoladamente. E embora mantenha uma relação consigo mesmo, é no limiar do encontro com o outro que constrói a sua identidade, né? Então, como pensar? A questão do Paulo Freire é justamente essa. Como pensar numa educação para este ser humano que é completamente inacabado, né? Que vive essas questões de angústia, desamparo, desespero? Como é que eu vou pensar numa educação que vai de encontro à autonomia, à liberdade para esse aluno, né? Para o Paulo Freire, que aí é a diferença que ele tem do Sartre, né? Existe a natureza humana, porque, segundo ele, o inacabamento nos fez seres éticos, né? Então, para o Paulo Freire, a natureza humana seria, então, uma espécie de ética, né? Ele chama de uma ética humana. E aí, de acordo com o pensamento freiriano lá, a gente vai pensar o seguinte: se cada um tem, se o ser humano que transgride, né, se a pessoa que transgride lá essa ética, né, ela deve ser assumida enquanto tal, a autonomia, ela deve ser, então, a autonomia ela vai guiar toda a pedagogia do Paulo Freire, né? Esse livro, A Pedagogia da Autonomia, ele é o último livro do Paulo Freire, escrito por ele, né? Então seria aí talvez a obra mais amadurecida do Paulo Freire. E ele também não deixa de ser um reencontro lá com a pedagogia do oprimido, né? Nessa perspectiva é que Paulo Freire julga não mais ser possível existir no mundo sem nele estar inserido, ou no dizer próprio do Paulo Freire, né? Quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz, de novo, a imperiosidade da prática formadora, de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz, de novo, a radicalidade da esperança, né? Outra divergência lá no Sartre, né? A questão da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las, né? Obtém-se que o homem incluso, então, tal qual pensado por Paulo Freire, conquista sua liberdade através de uma educação que melhor corresponda à sua formação ética e vocação ontológica, né? Segundo Paulo Freire, ele mesmo vai dizer acerca de si, né? Eu não sou esperançoso por teimosia, sou esperançoso por necessidade ontológica, né? Ou seja, de participar e intervir no mundo, ter esperança e ser mais, né? Então, quer dizer, toda a questão do Paulo Freire é como pensar uma educação para esse ser humano,
né, que é esperançoso por necessidade ontológica, né, mas que nós, como nós vimos, assim, destoa um pouco do existencialismo do Sartre, onde outras questões estão em jogo, né, como a inexistência da natureza humana, né, e sim a questão da condição humana. E aí, a minha orientação a partir de agora para esse trabalho seria a seguinte, né, como é que o professor, né, que diante da situação de uma sala de aula, né, se vê, por mais pejorativo que isso possa parecer, né, se vê desamparado, né, se vê desesperado, se vê angustiado, né, como é que o professor ele vai trabalhar essas questões pensando na inexistência da natureza humana, né, pensando em que ele trabalha numa sala onde existem 40 alunos de condições humanas totalmente outras, totalmente diferentes, né? E aí, uma coisa que nós até discutimos aqui na aula de propostas pedagógicas, né, orientação pedagógica com o Luiz Fernando, professor Luiz Fernando, onde o Estado ele pede de certa forma o controle sobre o professor, mas também sobre a situação na sala de aula, né? Porque a partir do momento que o professor fecha a porta, ali a sala, ele se vira com a sala. Mas ele não encontra subsídio de como trabalhar ali com aqueles 40 alunos, com aqueles 30 alunos, né? Cada um com suas condições, com seu questionamento, com sua realidade, né? E também se sentindo, talvez, nessa angústia, nesse desamparo, nesse desespero, porque a escola, na verdade, ela se tornou, ela é jogada, né? Salvo as escolas onde exista, talvez, de iniciativa privada, né? Não tem base para isso. Talvez onde exista um maior controle sobre essas questões, né? Onde você ensina, na verdade, para o vestibular, né? Mas isso não é educação. Então, a minha fala vai mais nesse sentido, de nós fazermos, então, a partir de agora, a reflexão sobre essas coisas que eu trouxe, né, sobre os conceitos do existencialismo, do Sartre, né, as semelhanças e as divergências existentes. Muito melhor. As semelhanças e as divergências entre o existencialismo do Sartre, né, e a proposta pedagógica do Paulo Freire, né, que até hoje é trabalhada e não cessam as produções de livros sobre ela também, né. Então, a partir de agora, então, a gente entra no debate e discute essas questões, né. A minha intenção foi justamente não trazer nada fechado, nada pronto, mas trazer essas questões para a gente fazer o debate aqui. Então, a gente está aberto para as reflexões que cada um queira fazer, perguntas para o Adriano, tá? E o horário dessa atividade eu iria até as 2:45, né? Seriam 3 horas, mas se as pessoas estiverem dispostas, ou as pessoas que quiserem sair tiverem outros compromissos, tudo bem, né? Se as pessoas outras tiverem tempo e quiserem permanecer, a gente prolonga um pouco mais, tá bom? Como já fizemos outras vezes. Você disse que a essência do existencialismo, quando eu fiz também o trabalho, começou com geografia, Dá um trabalho. eu também eu peguei o essencialismo, você falou que o existencialismo precede a essência. Então, no caso, não haveria problema de depois essa essência inserir no homem, então, após existir. Ele poderia falar que ele tem uma essência, então, ou a partir do momento que o existencialismo vem antes, não vai existir a essência, ela não vai existir. A existência ela precede a essência, né? Então isso, pelo que eu entendi, você está dizendo, pressupõe então, independente de quem vem primeiro, existe a essência, né?
Mas não existe uma essência unificadora da humanidade. Acho que a questão para o Sartre é essa. Eu não posso dizer que eu sou igual a você porque eu tenho a mesma essência. Né? Então talvez exista sim uma essência, né? Mas uma essência talvez individual. Se nós formos trabalhar um outro livro do Sartre, que é a literatura, né? Agora me fugiu o nome porque é a náusea, né? Me fugiu o nome porque eu fui pesquisar e eu assisti o Lars von Trier, né? A Melancolia, e o primeiro título da náusea era justamente a melancolia. E acho que não tem livro melhor para compreender o que o Lars von Trier quis trazer ali, que é o sentimento de dissolução do eu, né? Dissolução do mundo. Então, na náusea, a gente percebe isso, né? O Roquetan, que é o personagem principal, ele é vazio. Ele é vazio porque ele percebe que não existe essa essência unificadora do homem, que tudo isso na verdade é uma mera construção, e pensando numa mera construção, onde eu estou sempre em construção, né, essa essência pode ser também uma invenção. Então acho que o drama ali do Roquetan talvez seria essa questão, assim, ele percebe que não existe algo no qual nós podemos nos afirmar enquanto seres essenciais, né? Essa essência ela é uma construção, né? Podemos pensar numa construção social, política, né? Talvez, mas é uma construção, né? Ela é uma construção surgida a partir da existência, a partir das condições. Por isso que o Sartre ele pega o conceito do Heidegger, que é de condição humana. Cada um nasce sob uma condição humana e vai constituir-se enquanto essência a partir dessa condição. Então acho que a questão do Sartre não existe uma essência que nos unifique enquanto seres humanos. Acho que não sei se eu respondi. Eu tenho eu li o seu texto, eu achei ele bem interessante. No entanto, ele me chamou a atenção alguns pontos, assim, pontos que eu não conheço em profundidade Paulo Freire, não conheço em profundidade Sartre, além daquilo que eu sou compulsoriamente convidada a ler, né? Mas o que me chamou a atenção, primeiramente, do seu texto, na chamada aqui para o Café Filosófico, foi o título. Porque a concepção de homem em Paulo Freire e Sartre. E aí, quando eu li o seu texto, ele adquire homem enquanto categoria analítica. E de que homem que a gente está falando? Eu pego como referência teórica a Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa, e a Raquel Soiré, que é uma historiadora brasileira do Rio de Janeiro. E aí, quando eu li o seu texto, todas as vezes que o Sartre fala do existencialismo, e você faz as ligações com Paulo Freire, as citações, esse existencialismo que eu percebi, e agora eu quero fazer essa pergunta para você que tem mais profundidade aí, enfim, no tema, é que a liberdade de opção colocada aí pelo existencialismo do homem, ele é historicamente determinado enquanto homem sujeito masculino, corporificado o homem enquanto categoria sexual e de gênero. Eu não enxergo a mulher historicizada nesses postulados que foram colocados, tanto do Paulo Freire como do Sartre. E aí até a Raquel Soiré, em um estudo que ela faz sobre a história social das mulheres, ela coloca que isso não... E até a Virginia Woolf, e aí são vários escritos, a Virginia Woolf coloca sobre a invisibilidade da mulher na história e sobre a invisibilidade da mulher nos discursos históricos e filosóficos científicos. Eu acho que isso é importante nós colocarmos em discussão, porque o homem, enquanto categoria analítica, no discurso, por mais que represente a categoria de humanidade, ele representa, na sociedade patriarcal que a gente vive, o homem enquanto categoria sexual, nem tanto enquanto construção de gênero. E aí a construção de gênero, que é uma construção cultural e social, ela se mescla com a categoria de sexo, que é uma categoria biológica. Isso eu gostaria que você, se puder, falasse um pouco mais sobre. E outra coisa que me chamou a atenção
é um especismo que fica bastante latente no texto, quando Sartre... Agora, eu não sei se eu anotei aqui. Eu não sei agora se é o Sartre ou se o Paulo Freire que colocam isso nas citações que você pôs, nas citações literais, que é próprio da condição humana, a angústia, enfim, que os demais animais não são dotados de determinadas habilidades, e isso daí, na linha especista, legitima uma série de dominações e tal, uma linha bem cartesiana de concepção dos animais, considerando os animais como autômatos, os seres humanos enquanto... Os seres humanos aí naquela concepção iluminista de ser humano, que é o homem livre e tal, porque a mulher na Revolução Francesa ela foi excluída da categoria de cidadã e etc. Coloca o homem, humanidade superior aos animais, e aí os animais sendo submetidos a toda a vontade, enfim, todos os desmandos da humanidade com relação a eles, assim. Então, isso me incomodou bastante. Eu gostaria que você falasse sobre, se possível. Podemos abrir para mais duas falas, né? Já são 2:21. Tá? Aí você pode, tá? Quem quiser aí, mais duas falas. Se eu quiser falar sobre o suicídio pedagógico, seria interessante, né? Não, o suicídio pedagógico, é o professor fácil. Eu queria... O professor fácil. Eu comete o suicídio pedagógico, resgata o que o aluno sabe. O aluno sabe, Acho que eu tenho uma consideração sobre o que ela tinha dito. Eu me lembro que o Paulo Freire, no livro de Pedagogia da Esperança, ele mostra sensibilidade em relação a essas questões, vamos dizer, colocadas até por chamados teóricos da pós-modernidade, né, como questão de gênero e sexualidade. Ele está no momento dessa pedagogia da esperança e diz o seguinte, que ele se sensibilizou por conta das críticas que feministas fizeram ao livro Pedagogia do Oprimido, dizendo que era uma linguagem machista, né? Aí ele achou mesmo, né? Eu vejo até que essa ideia dele de um homem inacabado, construção, ele evidenciava, ele era coerente com essa ideia, porque ele mostrou, nessa revisão que ele fez da Pedagogia do Oprimido, da Pedagogia da Esperança, que ele estava assim, ligado aos tempos históricos e estava disposto a mudar, né? Novamente, o homem é um ser de construção, é um projeto, né? E ele muda ao longo da história, pelos problemas que aparecem. E realmente ele dá até exemplos, né? Assim, deveria ter somente mulher, só que tivesse um homem. Deveria ter um homem aqui nessa sala. A gente usaria a palavra, no caso de aluno, alunos, não, né? Alunas. Então, basta ter um homem para imperar no masculino, né? Ele faz essa reflexão, né? Sensibilizado com as críticas que os feministas mulheres fizeram a ele. Não sei se alguém já viu esse programa de Pedagogia da Esperança. Então, eu acho que ele realmente é sensível às questões mulheres, eu acho que é correto o que você disse. Se a gente lembrar teóricos, filósofos como Kant, por exemplo, né, o que ele fala de autonomia para os homens. O próprio Nietzsche também. Fala sobre as mulheres não vão gostar nada do que o Kant fala. O Nietzsche também, né, Schopenhauer, né? Mas você vê que tem um sentido Nietzsche, né? Ele critica uma pessoa isso e tal. Mas realmente é uma questão importante, né? Que deve ser levada em consideração. que é autodidata e como que está sempre sendo interessado em qualquer tipo de eles têm uma curiosidade epistemológica, né? Como ele vê um aluno com interesse comum, que é o que a gente vê ideal, né? Porque ele trabalha com um aluno ideal dentro do... Tá. Acho que o professor
professor Clark meio que respondeu a questão de gênero aí, trabalhado pelo Paulo Freire, né? O Sartre, eu me ative muito a compreensão dos conceitos trabalhados pelo Sartre do existencialismo, né? Não sei, no Paulo Freire é mais tranquilo essa questão, porque ele, no próprio Pedagogia da Autonomia, ele trabalha muitas questões sobre racismo e sobre as desigualdades de gênero, né? Então ele fala, por exemplo, de falas que estão no senso comum, por exemplo, Teresa é negra, mas é bonita, né? Mas é decente. Então ele trabalha muito essas questões. Como não era o foco do meu trabalho, né, então eu acabei não citando, né? A questão do Sartre, como eu não trabalhei, talvez fosse até interessante buscar essas coisas, até na relação que ele tinha com a Simone de Beauvoir, né, que é uma das pessoas que colaboraram também com o pensamento dele, né, e que trabalhavam um pouco mais, eu acho, essa questão da mulher, né? E aí talvez no discurso dela, eu nunca li a Simone de Beauvoir, mas talvez no discurso dela essa questão ela esteja mais clara. Mas eu vejo que no existencialismo do Sartre mesmo, embora ele não, até onde eu li e estudei, embora ele não trate essas questões, quando ele trabalha a questão de não existência da natureza humana, mas de condição humana, talvez ele abra um amplo leque para se discutir essas coisas, né? Quer dizer, então qual a condição feminina? Né? Qual a condição da mulher, nascida em determinadas condições históricas, sociais, né? Eu acho que, até onde eu li, ele não trabalha essas coisas, mas eu acho que essa própria concepção de existência de condições humanas, né, eu acho que ela abre um leque para a gente trabalhar, sim, discutir sim essas questões. Embora, né, como você falou, eu acho que isso a gente meio que fica preso, né, ao discurso mesmo desses autores, né? O discurso talvez possa aparecer realmente no Sartre, no Paulo Freire, né, de que ele está trabalhando única e exclusivamente a concepção de gênero masculino, né? Não me ative a isso, realmente não pensei, né? Mas eu acho que essa concepção de condição humana, ela abre um leque bastante amplo para a gente trabalhar essa questão. E a questão que eu acho que é do suporte, né, que eu cito lá no meu trabalho, né, que o homem, por tornar-se consciente do seu inacabamento, né, elevou o suporte ao mundo, né? Então, porque segundo Paulo Freire, eu creio que na existência livre do Sartre também nós encontramos base para isso. Nós é que ressignificamos enquanto homem, né, nós ressignificamos o nosso espaço, né? Então, segundo Paulo Freire, o animal, né, que utiliza o espaço, ele utiliza pelo instinto, né? O leão caça por instinto, né? O macaco se pendura em árvores por instintos. E nós não, nós ressignificamos o nosso espaço. Até que tem um trecho do próprio Pedagogia da Autonomia, da Pedagogia do Oprimido, onde ele pergunta para um pescador, ele pergunta o que seria do mundo se nós eliminássemos todos os seres humanos. E aí o pescador responde, não existiria mundo. Eu posso fazer uma colocação? É que assim, o ano passado eu pesquisei, por ocasião do colóquio do Élysée Reclus, eu mais o meu grupo de pesquisa, enfim, mais 3 amigas, uma delas a minha irmã, nós pesquisamos sobre, enfim, o Élysée Reclus, vegetarianismo, geografia e tal, e como contemporâneo do Élysée Reclus, nós utilizamos de suporte o Darwin. E o Darwin, na obra A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, ele diz que os animais possuem sentimentos, e aí, com todo o aporte da biologia, né? Enfim, ele era naturalista, inclusive a capacidade de expressar emoções diversas, embora nós, enquanto humanidade, tendamos a não reconhecê-las como linguagem e comunicação. Então, o que me preocupa é a sobrepujação daquele corpo, daquela configuração que é diferente da nossa. E aí a humanidade faz isso com os animais hoje em dia.
na modernidade. Só que outrora fez com as outras pessoas humanas, outrora fez com outros grupos étnicos, e aí legitimando a escravidão com esse mesmo discurso especista, só que um discurso racista. Fez com as mulheres durante muito tempo, a sociedade ocidental. Então, o que me preocupa são essas afirmações por não reconhecer um código de linguagem diferente do código de linguagem da pessoa humana, a afirmação de que ele não existe. Entendeu? É isso que me preocupou no seu escrito. A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente faz análise de conteúdo e a gente radicaliza demais. Então você descarta todo o conteúdo de uma determinada linha teórica, né? Outra coisa, você usa linhas teóricas que estão do século XIX, então toda a discussão já foi feita no século XX sobre a questão dos animais, aí você vê com o Vygotsky no início do século, toda outra discussão. E a questão do gênero. Então assim, até Igor vai falar o seguinte, a gente tem que ter cuidado com alguns radicais, alguns discursos radicais, pós-modernos. Então, por exemplo, todo mundo fala que eu sou pós-moderna, eu não sou tão pós-moderna assim. Então, discurso de gênero, de outras questões, principalmente de gênero, e a gente desconstrói um discurso. Desconstrói um discurso que a gente chama de autocultura e, portanto, ele se torna reacionário. Então, não necessariamente, quando eu uso a categoria homem como uma categoria analítica e geral, eu estou colocando esse discurso como reacionário. Eu posso ter o olhar do gênero, mas não desconstruir todo o pressuposto teórico a partir disso. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado assim. Hoje eu posso fazer esse olhar sobre o Sartre da questão do gênero, mas não vamos descaracterizar um pressuposto e que não era a discussão do Sartre, era a discussão do homem como categoria geral. Então, assim, tem discussões pontuais e o que eu acho mais interessante é discutir não o discurso em si, mas a função desse discurso. Então, como é que esse discurso é utilizado em determinados momentos. Então, é só isso. Eu queria só para fechar, porque você tem o Nietzsche aqui, né? E o Nietzsche é um dos filósofos mais apedrejados pela questão do machismo, né? Mas eu li um escrito bastante interessante, se não me engano, o professor Laerte até que me emprestou esse livro, se não me engano é Kate Asher, onde um grupo feministas ingleses, de inglesas retoma o discurso do Nietzsche, mostrando que o que ele criticava, na verdade, era a questão de buscar essa igualdade do homem, né? E aí esse grupo de feministas ressignifica o conceito de Übermensch, né? De super-homem, dizendo que é literalmente além do homem, além não só do gênero, né? Mas além do que nós entendemos por humanidade, né? Eu não sei, eu não li todo, mas eu achei uma proposta bastante interessante, né? Porque não faz isso, né? Não elimina todo o pressuposto, que talvez nem seja questão teórica. E aí ela perguntou sobre a questão da... No Paulo Freire é um pouco complicada essa questão, porque assim, você falou que ele trabalha com um aluno ideal, né? Eu não vejo muito isso, que ele trabalha com um aluno ideal. Eu acho que ele reconhece isso que a gente chama de condição humana diferenciada, né? Tanto é que ele fala, na própria pedagogia da autonomia, ele fala que a experiência que você tem numa sala de aula não necessariamente se repetirá numa outra sala de aula de mesma faixa etária, né? Então, a pedagogia do Paulo Freire, ela vai muito em questão de você usar o conhecimento que o aluno possui, né? Agora o Sartre não, o Sartre, até onde eu conheço, ele não trabalha a educação especificamente, né? Ele vai trabalhar outros pressupostos filosóficos, mas que são utilizados por muitos educadores. Só
Só fazendo um comentário, eu não li nem o Sartre, nem a Madame Beauvoir, mas justamente só pelo que eu estou vendo aqui da palestra, do que os portugueses falar, e pela conversa que a gente já teve anteriormente, dá para entender que o Sartre ele tem ali ele faz uma desconstrução, né, desse conceito de homem que é criado no período, que é criado por toda a missão da modernidade. Né? Então ele faz uma desconstrução disso, e o conceito de liberdade dele também, de criar uma nova moral, você poder criar uma moral independente da moral, independente do que foi imposto, do que você analisa, independente, vamos dizer, da imposição de Estado, imposição religiosa, ela de certa forma também ali, eu acho que aponta um caminho para se repensar diversas coisas, principalmente nessa questão, na questão do machismo, do nosso comportamento mesmo patriarcal. Parece, eu cheguei a ver um texto assim, mais ou menos, vamos dizer assim, fofoca da vida dos dois, entre Madame Beauvoir e do Sartre. Parece que Madame Beauvoir chegou a solicitar ao Sartre que não, recusar do Sartre um pedido de casamento, né? Dizendo que isso era desnecessário, que na verdade ele está só assimilando, que realmente dentro do conceito do existencialista aquilo era uma relação desnecessária, limitadora, que não precisava ser assimilada dessa forma. Então, de certa forma, assim, apesar da iniciativa do Sartre, aceitou isso. De certa forma, ele conseguiu ressignificar isso dentro da sua personalidade. Não sofreu com isso, vamos assim dizer. A gente também brincou no seminário para a matéria do professor Laerte, né, porque o Sartre ele perdeu o pai, acho que com 2 anos, eu acho. Né? E ele dizia acerca de si mesmo que ele não tinha super-ego por conta dessa questão. Não tem o pai, então não tem super-ego. Então, assim. Então, eu não sei, o Sartre, ele, no texto O Existencialismo e o Humanismo, ele vai justamente deixar isso bem claro, né? É um humanismo, não um humanismo clássico. Não é um humanismo pensado lá do iluminismo. É um outro tipo de humanismo. Né? É esse humanismo que está pensando em condições humanas, né? Que está pensando no humanismo existencial. Ele não está pensando lá na concepção de homem clássica lá dos iluministas. Né? Ele vai romper justamente com isso. A questão do caso, eu sei que ele teve uma vida com a Simone lá, bastante até interessante, conheceram vários países juntos, mas eu não sei dessa fofoca, se ele recusou ou não. Sei que eles eles ficaram juntos até o fim da vida e não tiveram uma relação marital. Eles não se casaram mesmo. Você colocou aí que no final da sua fala, da sua exposição, que o que eu faço com tudo isso que eu estou trabalhando com meu aluno na sala de aula de 40 alunos, né? Acho que deve ser, vamos chamar assim, igualitário aqui o pensamento de que quando você se depara com essas discussões aqui, nesse momento ósseo aqui, né? Quando você vai se deparar com a realidade da sala de aula lá, seja 30, 40, 50 alunos, você percebe que há ainda esses valores morais, por não dizer cristãos, que ainda está arraigado no conceito coletivo dos alunos, etc. Para não se dizer de nós também, né? Eu não sei se você chegou não sei se eu vou apressar uma conclusão, mas se eu tiro essa questão da humanidade, não foi o que você afirmou, tiro a essencialidade dessas pessoas que estão lá na sala de aula. Como fazer para trazer essa autonomia que o existencialismo, né, bem forte, que você colocou aí, você dizer para o aluno, como que eu vou dizer para o aluno que o que ele tem de essência, na verdade, não é o que estão impondo para ele, mas como professor, não vou colocar iluminado, mas como auxiliar ele ter essa consciência de que essa humanidade que ele tem foi imposta para ele, que ele não está se expressando. Como fazer isso, entendeu? Independente da disciplina, geografia, história, não importa, né? Como que se dá isso? Eu não sei se eu estou exigindo muito, né? Porque você vai chegar para uma pessoa e falar assim, essa humanidade que você vive, ela não é você. Te construíram, te deram o mundo, te fizeram, e você está sendo assim porque... Você tem que escolher o que fazer. Como se dá isso? Você vai tirar isso
Aí a Patrícia até brincou com a gente, né? Você tira o que é o eu, aí você descobre que você não é nada. E aí, o que você vai fazer? O que você vai dar para preencher esse lugar, entendeu? Vai deixar a criança vazia? Não sei como. O ano passado eu dei aula, né? Quinta e sexta série. Uma das coisas que me impressionaram, foi a primeira vez que eu fui dar aula no Estado, que me impressionaram foi o quanto eles são tutelares. Eles precisam daquilo, né? Professor, fulano pegou minha caneta. Professor, me empresta uma borracha. Professor, eu posso escrever de lá? Então você fica assim, tudo eles precisam de permissão. Né? E aí às vezes, principalmente na quinta e sexta série, né, o professor entra, fica 40 minutos, sai, entra outro, totalmente diferente, fica 40 minutos. Então isso é extremamente complicado trabalhar isso. Mas o Paulo Freire, ele aponta alguns pressupostos teóricos, não dá para a gente pensar que são a solução, né? Mas quando ele diz lá, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas preparar o ambiente para que ele seja produzido ali. Né? Eu acho isso bastante interessante, mas ao mesmo tempo, quando eu fui na sala de aula, tão impraticável. Né? Como você vai preparar um ambiente adequado para que essas pessoas, né, para que esses alunos, eles exponham o conhecimento que eles tenham. Né? E aí você para olhar no livro didático. Eu dava aula em Guaianazes, né? Não sei se alguém conhece aqui. E aí você olha lá no livro didático e tem paisagem da Avenida Paulista, e eu perguntei para eles, vocês já foram alguma vez no centro? Um aluno levantar a mão. Então, quer dizer, você se depara com uma situação de o que eu vou fazer. Então, eu procurei mudar muita coisa, assim. Esse ano eu justamente não estou dando aula porque eu preciso reciclar muito do que eu vivi ali. Mas questão de paisagem, por exemplo, falando de geografia, né? Eu procurava trabalhar o quê? Centro de São Paulo, né? 1920, né? Início da industrialização. Aí eles viam aquelas imagens em preto e branco que não queria dizer, não dizia nada para ele aquilo. Então eu levava, por exemplo, um quadro da Tarsila do Amaral, né? Da mesma época, um quadro chamado Anhangabaú, onde tudo aquilo, de certa forma, atraía a atenção deles e aí eu procurava trabalhar isso de uma outra maneira e tentar, até numa brincadeira, né, fazer com que eles exponham o que eles conhecem. Né? Então, lá no quadro da Tarsila do Amaral tem lá um negócio redondo, assim, com um poste e uma mangueirinha, né? Que aquilo seria uma bomba de gasolina, que na industrialização, né, veio os automóveis e tal. E eles falavam coisas que tinham a ver com o cotidiano dele. Para mim isso é um orelhão. Para mim isso é... Então a partir daí eu não considerava errado, porque aquilo também não faz parte da realidade deles. Então eu acho que, embora seja isso mesmo, né, quer dizer, nós devemos preparar o ambiente para que o conhecimento seja... Isso não acontece nem na universidade, né? Mas que o conhecimento seja produzido, como isso é impraticável numa sala de 30, 40 alunos. Né? Então, para ser sincero, eu não tenho uma resposta para te dar, assim, né? Como fazer isso. Não tenho. Eu queria falar eu acho que quando eu parabenizar os textos, gostei muito de parabenizar, né? Da condição humana, desvinculando de qualquer essência que torne a comunidade, justamente é um pressuposto para pensar que, na verdade, em relação social, todos nós somos, de uma certa forma, determinados, têm determinadas determinações sociais, né, fundamentais que, de fato, vão tecer essa condição que lhe é dada a vida, né? E aí nós nos referimos em sociedade a partir dessas condições. Não a condição de ser enquanto mulher ou homem, do ponto de vista de uma essência de sermos iguais, mas de que são identidades, né, que são tecidas profundamente
profundamente, né, frente àquilo que a sociedade, como a sociedade se constitui. E acho que a grande, eu vejo que a partir dessa análise de Sartre é justamente quando ele fala, né, que o que é que nós vamos fazer a partir daquilo que fizeram de nós, é justamente como é que a gente consegue desvendar, né, como é que enquanto indivíduo nós conseguimos visualizar essa condição, que é justamente talvez a condição da nossa própria não liberdade. Né? Então, o conhecimento pode ser uma importante, né, para que nós nos reconheçamos, né, não livres. E aí seria de fato fazer essa profunda reflexão, e é complexa, né? Essa reflexão, quando a gente vai trabalhar nas situações em que as condições são condições para a reprodução da sociedade, né? Então, a periferia é a condição de reprodução da sociedade. E aí, como é que se trabalha esses indivíduos? Né? Como é que a gente trabalha a sociedade que também, a periferia, o centro, são condições sociais, condições determinadas, né? Historicamente, né? E o Sartre tem, né, a sua parte aí do Partido Comunista Francês, né? Ele tem uma influência também do materialismo histórico, né? Eu acho que tem que pensar as condições concretas, né? Que são condições para a reprodução social, e a escola é isso, né? A escola acaba reproduzindo também essas mesmas. Eu penso que o nosso papel como professor é buscar fazer essa análise, a partir da geografia, pensar essas questões que são fundamentais para a reprodução da sociedade. Esse aqui, né? Eu acho que de fato isso a gente está, né? Eu acabei não citando na minha fala, né, mas o Sartre ele tem uma concepção interessante, além da concepção de liberdade dele, vai dizer que nós estamos condenados a ser livres, né? Nós estamos condenados a nos fazer. Né? E aí a angústia do Roquefort lá na Maus é justamente essa, né? Ele não consegue vislumbrar como construir e como ir para além dessa essência que ela vai se desfazendo, ela vai se diluindo. Né? Nós estamos condenados a essa liberdade, a essa angústia. Uma perguntinha. Há pouco vocês falaram de educação, essas coisas, aliás, é muito saudável para o debate. Eu acho que a educação para nossos filhos, professores, grande maioria que está fazendo licenciatura para isso, parte também de um estabelecimento de uma autoridade do professor. Vamos dar uma escola em que o Estado você não pode repetir o aluno, porque senão o Estado perde financiamento. Também um livro didático que mostra o retrato de relevo da Vila Paulista como aluno de Guaraná que não conhece a realidade. Então eu queria saber como fazer uma transformação disso. José propõe isso Mas essa é uma discussão super séria que a gente, na verdade, por isso a Lourdes estava comentando sobre a questão da condição, da nossa condição humana e da determinação. Ao mesmo tempo que você está determinado, que é isso que a gente está discutindo, você é livre. Então, se só tem determinação, então qual é a saída? Não há. Mas existe um índice de liberdade aí, nessa relação. Então, o que parece algo que é oposição, na verdade não é. Né? É uma aparência. Porque existe uma determinação de liberdade, existe a questão. Existe uma liberdade, existe uma determinação, tudo ao mesmo tempo. Agora, justamente isso, como é que a gente trabalha dentro dessas condições concretas, reais, naturais, como é que a gente trabalha com o nosso índice de liberdade? E aí vem a angústia. Porque
E aí, porque você está condenado a única. Aí vem a angústia. Você imagina um aluno recém-formado entrando numa sala de aula, eu acho que no primeiro vez que ele vê realidades tão distintas, ele surta. Mas ele tem que ter claro, primeiro, a não onipotência dele. Ele não vai dar conta da sala de aula. Porque eu acho que quem é da geração dos anos 70, 80, acreditava num projeto revolucionário. Entrava na sala de aula e estava lá. Não, eu contei pra ele. Nos anos 70, nos anos 80. A gente acreditava, você entrou na sala de aula, você fala, meu Deus, senta, fecha, todo mundo sentado, copia. E o que o Adriano falou é bem interessante. Na verdade, ele falou assim, nós temos que criar condições para conhecimento. Nós fazemos isso. Eu estava comentando hoje com a turma da manhã e com outras turmas. Olha no metrô, olha no ponto de ônibus, você vê as pessoas fazendo fila. Tem fila para ir sentado e fila para ir em pé no ônibus. As pessoas se organizam lá fora, elas são disciplinadas. Vai falar que a gente não está dando conta. A gente dá. Agora, o que a gente precisa repensar é a nossa prática e para onde a gente está caminhando. De alguma forma, a gente... Então, a gente dá conta. A escola não é tão ineficiente. A gente está disciplinando super bem. Olha lá fora, olha as filas, olha o metrô, como as pessoas entram e tudo mais. Aí, assim, o que a gente tem que fazer é um pouco diferente. Há um índice de liberdade. E aí isso é angústia, porque eu não vou dar resposta para você, nem o Adriano, ninguém. A gente vai se matar aqui. Falar da minha casa comigo, eu estava escutando uma entrevista na cultura do Frei Beto. Frei Beto? Frei Beto, e ele estava falando de seguinte, na verdade a gente só tem liberdade para consumir, para comprar bens materiais, para fazer coisas, digamos, fúteis, mas a gente na verdade não tem liberdade. A gente está dentro do. A gente estamos. O Estado nos domina, na verdade. Ligando com o que ele falou, nós temos metamorfose ambulante. É tão lindo você ter metamorfose ambulante, mas é assim: cada um faz o que quer com aquele infeliz. Ele é metamorfose ambulante. No dia seguinte ele consome aquilo, no dia seguinte ele consome outra coisa. Cada um vai transformando ele do jeito que quer. Ele é um bolo e cada um põe o conflito que quer. Essa é a metamorfose ambulante. E outra questão também, eu me vendo o texto do professor Larry de Freud, que ele fala sobre a questão de Deus, que o ser humano ele vê Deus como pai, e a partir do momento que ele deixa de acreditar nesse Deus, ele chega a ter várias contradições na sua vida. Aí você estava falando do Estado, na questão do Estado e da escola, e na verdade a ditadura, o Estado, ele até comentou que o Estado hoje ele não está na escola, presente aparentemente, ele não está presente na escola como antigamente. E na ditadura militar o Estado estava bem, digamos que, aplicado na escola por questão de preocupação de formação